Olá, turma, aqui é o professor Diego do canal Tecmática. Vamos para mais uma questão do Enem 2022, beleza? E essa questão nos diz o seguinte: um médico faz o acompanhamento clínico de um grupo de pessoas que realizam atividades físicas diariamente. Ele observou que a perda média de massa dessas pessoas para cada hora de atividade física era de 1,5 kg. Então já vamos anotando para, depois construirmos aí uma estratégia de resolução. Então, a cada uma hora, né, as pessoas perdiam ali 1,5 quilogramas. Sabendo, deixa eu para sinal onde é que eu estou lendo aqui, turma, sabendo que a massa de 1 litro de água é de 1 quilo, né, 1 quilograma, ele recomendou que ingerissem ao longo das 3 horas seguintes, ao final da atividade, uma quantidade total de água correspondente a 40% a mais do que a massa perdida na atividade física, para evitar desidratação, beleza? Uma outra informação aqui é bom registrar: 1 litro, né, corresponde a 1 quilograma. E por final, turma, ele diz o seguinte: seguindo a recomendação médica dessas pessoas, uma dessas pessoas ingeriu certo dia um total de 1,7 litros de água após terminar seus exercícios físicos. Para que a recomendação médica tenha efetivamente sido respeitada, a atividade física dessa pessoa nesse dia durou. E aí tem as opções: 30 minutos ou menos, mais de 35 e menos de 45, mais de 45 e menos de 55, mais de 60 e menos de 70 minutos, ou 70 minutos. E aí, turma, antes de nós tentarmos, compreender, ou tentarmos compreender, não, antes de nós tentarmos executar uma estratégia, é preciso compreender. Por quê? Ele fala que em uma hora ela perde 1,5 quilogramas. E, posteriormente, nos é dito que 1 quilo equivale a 1 litro. Isso faz, turma, com que a gente possa afirmar que em uma hora ela também vai perder aqui, ó, 1,5 litros, ok? Já fazendo ali a associação. Já aqui embaixo, ele nos diz que em um dia, né, a pessoa tomou 1 litro de água e que ela tem que tomar 40% a mais do que ela perdeu. E eu acho que a grande questão, né, a grande sacada dessa questão é que esse 1,7 litros, ele não é 40%, beleza? Ele é 140%. Porque aqui, além dos 100% que ele perdeu, ele repôs o que ele perdeu, ele tomou 40% a mais. Então, considerando que o problema te pede, para calcular um tempo, você vai ter que associar aqui a quantidade de litros ou a quantidade de quilos perdidos, né, que corresponde a 100%, não a 40%, vou até apagar aqui, tá? Você vai ter que encontrar, e aí vamos até pensar o seguinte aqui: a quantidade que corresponde a 100%, e aí sim, né, você vai conseguir transformar essa quantidade encontrada em um valor, né, digamos assim, um valor que refere-se ao tempo. Vou mudar a tela aqui só para a gente ter um pouco mais de espaço, mas lembre-se desses dados aqui que a gente conquistou. Reescrevendo, turma, as informações que nós obtivemos através das nossas análises, nós temos que 1,7 litros, ok, corresponde a 140%, porque é a água que ele vai beber para repor o que ele perdeu e os 40% a mais. E nós temos interesse em descobrir qual, né, é a parte dessa quantidade de litros que corresponde ao 100% e qual é a parte que corresponde ao 40%. Por quê? É essa quantidade aqui de litros que nós vamos converter no tempo, né? Porque você vai lembrar que a cada uma hora ele perde 1,5 litros, ou seja, 1,5 quilogramas. Então você precisa de encontrar essa questão dos litros para poder então
encontrar a questão do tempo, ok? E aí, lembrando que está em minutos, depois a gente pode até converter em minutos aqui, mas vamos primeiro para esse cálculo. Pela proporção, né, os meios aí, os extremos são proporcionais aos meios, o produto do extremo é proporcional ao meio, o famoso multiplica cruzado. Você tem 140 vezes x igual a 1,7 vezes 100. 140x, que é igual a 170, porque basta lembrar das duas casas decimais. X seria igual a 170 dividido por 140. Pessoal, em provas igual ao Enem, é de extrema importância que você se aproprie um pouco de algumas estratégias de cálculo. Exemplo, aqui nós poderíamos sim, né, fazer a divisão de 17 por 14, mas isso atrapalharia muito a precisão, porque a questão do número decimal aqui com certeza não vai ser algo exato, e aí você ficaria ali sempre trabalhando com imprecisões cada vez maiores. Eu aconselho a vocês, né, chegar nesse ponto aqui, utilizar essa fração. Porque aí você saberia que a cada 1 hora você perde 1,5 litros e a cada, né, X horas vocês perderiam 17 por 14 litros. É uma conta um pouco cruel, digamos assim, para uma prova, mas é necessária. E aqui também, até para facilitar mais ainda, você poderia lembrar que 1,5 ou R$ 1,50, associa a questão financeira que ajuda muito, é o mesmo que 3 dividido por 2, né? Porque você tem 3 divide para 2, cada um fica ali com 1,5. Para que isso, turma? Porque pensando na prova, você está ali, né, com um tempo cronometrado. Se você envolve números decimais, de fato a imprecisão da conta vai ficando cada vez mais, né, exponencial ali. Então é bom que você trabalhasse com fração, tanto para facilitar o seu cálculo, quanto para você aumentar a precisão do seu cálculo. Quando você conseguisse chegar a essa conclusão aqui, você poderia até colocar aqui ó, uns 60 minutos para que você obtivesse apenas lá no final o valor já, né, transformado em horas. Ou não precisaria se você não quisesse. Você poderia colocar aqui 1 hora, está, né, para um determinado tempo que você ainda não sabe, assim como 3 sobre 2 está para 17 sobre 14. Um pouco estranho agora, mas quando você aplica a mesma propriedade que nós aplicamos aqui, você teria o seguinte: 3 sobre 2 vezes x tem que ser igual a 1 vezes 17 sobre 14. E aí você teria aqui, ó, 3x sobre 2 igual a 17 sobre 14. Ou você multiplicasse aqui, né, usando a mesma propriedade, ou se você tirasse o MMC, independente da estratégia que você utilizasse, ficaria um pouco menos pesado do que você fazer essa conta decimal. Aqui, turma, 3 vezes 14, eu acabei indo para o lado errado aqui. Vamos lá, 3x vezes 14, ok? É igual a 17 vezes 2. 3 vezes 14, 42x, é igual a 34. E você teria x igual a 34 dividido por 42. E, de novo, ainda não realize essa divisão, porque esse valor que você encontrou, ele está em quê? Horas, ok? E você precisaria transformar isso em minutos. Para que você transforme em minutos, basta que você multiplique por 60. Então, você teria que pegar aqui x igual a 34 sobre 42 e multiplicar por 60. Só que quando você vai fazer esse tipo de conta, igual eu falei novamente, você precisa de utilizar de todas as estratégias de simplificação que você tem, né, todas as cartas na manga. E aqui, turma, tanto o 42 quanto o 60 são múltiplos de 6. E você conseguiria, né, reescrever isso aqui, 34 sobre 7, porque 42 dividido por 6 é 7, vezes 10 sobre 1. 1 não precisa, mas eu vou escrever para que cada um, né, nos diferentes níveis de compreensão, compreendam. 34 vezes 10, 340 sobre 7. E aí essa divisão, turma, teria que nos, né, remeter até o resultado final. Ficou um pouco embolado, mas espero que vocês compreendam aí.
340 dividido por 7. Qual que é o múltiplo de 7? Mais próximo de 34 seria o 28. E 28 é 7 vezes 4, beleza? Aqui o resto é 6, 60. Múltiplo de 7 mais próximo do 60 é o 56. E 56 é 7 vezes 8, beleza? Aqui sobra 4, vírgula, vírgula. E aí, turma, quando você chegasse aqui, eu acho que já não teria mais a necessidade de você dar sequência. Por quê? As opções são bem nítidas e aqui nós temos uma opção que fala que é mais 45 minutos e menos que 55 minutos. Então, 48 minutos já se enquadraria aqui nessa opção C. Beleza? Espero ter ajudado. Até a próxima.